quanto também do outro Consolador, a nossa querida e santa avó Rosa, também o nosso santo e querido irmão Aldo. Desejando muita paz, nossos corações presentes, que ao término dessa santa reunião de oração, todos nós podemos sair daqui preparados, fortalecidos pelas bênçãos e pela graça da nossa querida e santa avó Rosa, quanto também do nosso santo e querido irmão Aldo. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Iremos cantar o hino número 1, Igreja Forte. Amém. Irmãos, nesse momento, iremos suplicar a bênção do nosso Pai Celestial, o Espírito Santo. É um momento muito oportuno que aqui estamos para adorá-los, para glorificar a corte celestial, o Espírito de Deus, o nosso Pai. É um momento que Deus, juntamente com o seu Santo Espírito, está presente, sondando os nossos corações, para dar a unção do seu Santo Espírito, porque viemos agradecer pela bênção, pela paz que nos concede durante todo o momento da nossa vida. Não é só pedir, mas temos que também agradecer pelas bênçãos. Deus, nosso Pai, então está nos abençoando. Nesse momento, iremos orar, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele, como Pai soberano e Criador da nossa vida, do nosso espírito, está presente constantemente na vida do seu povo. Oremos. Ó bondoso Pai, nesse momento aqui estamos presentes diante do Senhor, do Teu Santo Espírito, também diante do Teu Filho amado Jesus, diante do Espírito Consolador, a nossa santa e querida avó Rosa, diante da Tua Mãe Jesus e a nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, Rainha gloriosa dos céus, diante do profeta da nossa Santa Igreja, o nosso santo e querido irmão Aldo, e demais santos da corte celestial que está conosco a nos amparar e a nos abençoar. Pai bendito, nesse momento que estamos na Tua presença, e que o Senhor, juntamente com o Teu Santo Espírito, o Espírito do nosso querido Jesus e do Consolador, envolva na nossa vida. Abençoa o nosso espírito e dás a unção e a virtude da Tua glória, ó Pai. Jesus bendito, nesse momento também, entregamos nas mãos do Senhor e da Senhora querida avó, esse santo trabalho. E que tudo transcorra conforme ao Santo Espírito, pela virtude e pela unção que nos transmite a todo momento da nossa vida, que é o nosso fôlego, que aqui estamos presentes e que estamos a adorar e glorificar o reino dos céus. Santa Avó Rosa,
Entregamos nas tuas mãos esse santo trabalho. E que tudo transcorra conforme a vontade da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Que a tua mensagem e também os hinos que serão apresentados pelo coral seja inspirado pela Senhora, para alimentar os nossos corações e o nosso espírito, e sairmos daqui fortalecido e agraciado do teu poder, ó vó. Irmãos, neste momento, irei passar para a parte das contribuições. Eu vou ler as palavras e a mensagem das ofertas. Está aqui no boletim. Oferta para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nós da direção da Igreja e os apostólicos que amam a nossa Igreja, temos a esperança de que, neste Dia dos Pais, que se aproxima, haja um comprometimento especial de cada um de nós, como filhos, para com Deus. E com o Santo Irmão Aldo, apresentando-lhe uma oferta especial que representa o nosso amor e o nosso reconhecimento a esta igreja, pois foi esse caminho que nos aproximou do nosso Pai Criador. Esperamos conseguir os recursos financeiros para saudarmos os compromissos assumidos e darmos mais um passo importante na obra da Igreja Apostólica. Muito embora atravessamos uma situação difícil em relação à economia mundial, e o nosso país sofre igualmente as consequências com a elevação de preço em todos os sentidos, inclusive na alimentação, na obra da igreja, e o aumento, impactos diretamente no custo das viagens dos pastores, e principalmente no custo das obras de reforma e construções. Pedimos a colaboração efetiva de todos os irmãos. Estamos iniciando um novo mês e apelamos aos bondosos corações de todos para que faça a sua parte. Reconhecido de que a igreja está precisando muito do seu apoio e do seu esforço na parte financeira pela obra que estamos realizando. Somos parte integrante do corpo de Cristo, que é esta Igreja Apostólica. Portanto, vamos valorizar a missão que recebemos de Deus, nosso Pai,
para nossos dias nessa terra. Todos os apostólicos precisam ser unidos, como se fosse uma só pessoa, com os mesmos interesses, especialmente em relação ao trabalho e compromisso da igreja. Há uma frase muito conhecida e que deve ser uma realidade em nossa igreja apostólica: um por todos e todos por um, ou seja, em um só Espírito com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Lutamos por todos os apostólicos, em uma união perfeita, em todos lutando pelo bem da igreja, para que os planos do nosso Deus e Pai seja realizado e cumprido com todo o amor e dedicação. Faça suas ofertas especiais com esse espírito de união e boa vontade. Nós, da direção da igreja, temos a confiança que todos os nossos irmãos e irmãs farão esse esforço tão necessário para o crescimento e a ampliação da obra apostólica. Em nome desses santos poderosos que nos querem ver unidos, agradecemos a todos os que fizerem esse esforço para ajudar nossa amada igreja a cumprir e honrar seus compromissos. Receba o nosso abraço fraternal e que todos seja muito feliz e abençoado por Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, pela Virgem Maria Santíssima, pela nossa Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo, para sermos vitoriosos nesse caminho que nos conduz para o reino dos céus. Irmãos, aqui está a mensagem da direção da igreja mostrando a necessidade da obra apostólica. Nós sabemos que a igreja apostólica ela é mantida através do nosso amor, das nossas contribuições, dos nossos dízimos, das nossas ofertas especiais. E o nosso santo primaço, o nosso santo irmão Aldo, quando estava entre nós, ele sempre incentivava e mostrava o valor dessa igreja apostólica e que todos aqueles que fizessem por amor e por dedicação ao reino dos céus terão a recompensa. Não é que Deus cobra, então, a sua bênção, a sua graça, mas é o nosso dever, então, de ajudar o nosso Pai, de ajudar o Consolador a preparar e salvar muitos corações que sofrem nesse mundo. Então veja, irmãos, que Deus quer de todos nós uma união perfeita em ajudar esta igreja através das nossas contribuições. Porque através das nossas contribuições é que realmente vai mantendo esta obra apostólica. E essa obra apostólica chega nos lares, seja pelo programa Hora Milagrosa, ou via internet, também através das reuniões realizadas. Então as pessoas passam a ouvir e crer e confiar na Santa Avó Rosa e no Primaz, e passa a receber a sua bênção. E como que chegou lá, então, o programa Hora Milagrosa nesses corações? E como que chegou lá a reuniões transmitidas online para as pessoas assistir? Através do amor, do esforço de cada um dos irmãos. Porque as nossas contribuições é para manter a obra. E Deus vai salvando os corações. Então nós não queremos a felicidade só para nós, mas queremos a felicidade para todos aqueles que sofrem, que querem conhecer a Deus, quer conhecer o Consolador, quer conhecer a Jesus como seu Salvador e Redentor da sua vida. Então faremos com muito amor, com muita dedicação, dando nossas contribuições, dando nossos dízimos, que está mantendo a obra de Deus, do Consolador, e Deus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, vai preparando e salvando muitos corações para ser levado aos céus. E em sentido de oração iremos orar. Querida e Santa Avó Rosa,
Nesse momento pedimos a tua bênção e a tua graça para teu filho. Abençoa tudo que pertence à vida dele, o seu trabalho, o seu emprego, seu serviço particular. Quanto também na chácara, na sua fazenda, sejas abençoado e amparado por ti, ó vó. Abençoa também as pessoas que estão nos assistindo nesse momento pela internet. Como eles não estão tendo condições nesse momento de ajudar a senhora, mas na próxima reuniões, perto da sua cidade, então eles chegarão lá e darão as suas contribuições para ajudar o reino dos céus. Abençoa a todos, querida avó, e receba nos céus essas ofertas como um cheiro suave. E aqui, expandido na tua obra, a senhora, juntamente com o nosso querido primaz, possa manter a obra e o trabalho do reino do céu. Muito lindo a letra desse hino. O caminho é estreito. Nós temos que segui-lo. Deus, o nosso Pai, deu-nos esse caminho. E que esse caminho ele deve ser observado por todos nós, a seguir com amor, com dedicação. Nós sabemos que nos céus só existe santidade, pureza, santos e santos. Aqueles que lá estão e aqueles que por aqui passaram e chegaram lá. Porque se prepararam e foram santos para chegar à glória de Deus, o nosso Pai. Deus, o nosso Pai, Ele tem dado oportunidade para todos nós a se preparar a nossa vida, o nosso espírito, para que um dia chegue na eternidade. E para chegarmos na eternidade, é preciso sermos santos. É preciso que procuramos obedecer à vontade de Deus, a sua vontade. E a vontade de Deus é preparar o nosso espírito, é santificar a nossa vida e tirar nós desse mundo pecador e levar para a sua glória e para a região celestial. Por isso que Ele enviou o seu Filho amado Jesus, para que viesse à terra, se desse em sacrifício, para nos resgatar do pecado. E para que assim possamos nós adquirir a santidade e a consagração da Santíssima Trindade do Espírito de Deus. E para chegarmos lá, temos que ser santo. Lá está escrito na doutrina que tem 3 graus de santidade: santo, santo e santíssimo. Mas às vezes a pessoa pode chegar e pensar e dizer assim: mas não tem como nós ser santo e ser consagrado nessa terra, nesse mundo pecador. Jesus, quando esteve na terra, Ele chegou a afirmar essa verdade: seja santo igual ao vosso Pai que é santo, que está nos céus. E se Jesus mandou nós sermos santos, é porque temos nós possibilidade de ser santos. É o que nós vimos o hino do coral cantar nesse momento. Temos que ter um coração bondoso, humilde, e seguir nesse caminho estreito,
que Deus nos deu, é o caminho que estamos seguindo a Jesus, ao Consolador e ao profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, não basta nós só dizermos eu sou da igreja apostólica, eu estou frequentando as reuniões, eu tenho o meu ministério, mas se nós não tivermos um coração puro, um coração santificado, um coração bondoso, um coração humilde, Deus não pode estar presente na nossa vida, porque Ele é santo. Deus é justiça. Deus não combina com o pecado. E Deus não aceita o pecado. Por isso que Ele expulsou aquele anjo da sua glória. Porque Deus não aceita a inveja, a mentira, a fofoca, a calúnia e a falsidade. Deus é verdade. Deus é justiça. Irmãos, às vezes a pessoa está na igreja apostólica pensando que está servindo a Deus o Consolador, porque vive na disciplina da igreja. É preciso que temos a disciplina e mantemos a disciplina da igreja, porque é lei de Deus. Porque sem a disciplina não há consagração e não há santidade. Mas muito além também vem a pureza do coração. Se nós temos um coração que traz nele o ódio, que traz nele a vaidade, que traz nele a calúnia, que traz nele a mentira, que traz nele a soberba, Deus não estará presente na vida dessa pessoa, porque Ele é justiça. E no céu não entra, porque entra santos. E tem que ser santos. Por isso que Ele enviou o seu Filho amado Jesus. Por isso que Ele enviou o Consolador. Por isso que Ele preparou o profeta, o nosso Santo Irmão Aldo, para nos resgatar do pecado e tirar do nosso espírito todos os costumes mundanos e pecador da nossa vida. E seguir esse caminho estreito, que é a glória de Deus, que é o caminho da luz. Irmãos, não adianta a pessoa chegar e dizer assim, não, eu tenho um pecado pequeno, Deus vai me perdoar. Deus perdoa. Jesus perdoa. A Santa Avó Rosa, o modo perdoa. E o momento que pedimos perdão, não devemos voltar mais atrás daquele pecado, mas se reconciliar diante de Deus e esquecer das coisas erradas e não permanecer nas coisas erradas. E não até mesmo pensar que está enganando a Deus. Porque tem pessoas que estão pensando que estão enganando a Deus. E Deus ninguém se engana. Deus tem o poder de onipresença e onisciência. Deus não dorme. Deus está presente na nossa vida. Porque ao momento que levamos ao sentimento e pensamento, Deus já conhece tudo e sabe tudo. Seja um pensamento bom ou ruim, Deus já está tomando conhecimento. E ali vem a sua sentença. Se é bom, Ele dará a bênção
dará saúde e dará paz. Isso é um sentimento ruim, que vem prejudicar o seu semelhante, o seu próximo. Ele cobrará pela sua sentença, porque ele é justiça. Ele não combina com o pecado. Ele é santo. Então ninguém pode pensar e dizer que Deus não sabe, que Deus não está vendo. Disse Jesus, não há nada oculto nesse mundo que não será descoberto. Não adianta nós queremos fazer o pecado, fazer alguma coisa errada, às vezes pelos olhos das pessoas, mas de Deus não. Aí onde as pessoas passam a sofrer, passar por um momento difícil, e dizer, por que Deus não está me ouvindo? Por que a Santa Vó Rosa, o modo, não está me ouvindo? Jesus não está me ouvindo? Por que eu peço a Virgem Maria, ela não me abençoa? Porque a pessoa está plantando uma semente má. Não é uma semente de santidade, mas é uma semente de corrupção do pecado. Aonde colherão. Está escrito na doutrina que tudo que se plantamos, colhemos. Ah, mas eu fui batizado. Eu morri para o mundo, para o pecado. Deus perdoou meus pecados. Disse Deus na sua doutrina. Naquele momento que mexemos as águas, dali para frente, para trás, ele não lembra mais do pecado. Dali para trás. Mas se dali para frente pecarem, pagarão pelos atos. A Deus me perdoou, perdoou. A Santa Vó Rosa perdoou. Mas vai colher o que plantou. Deus é justiça. Temos que colher. Irmão, certa vez, eu conversando com o irmão Aldo por telefone, naquela época era muito fácil de falar com o irmão Aldo. E uma pessoa pediu para ligar para o irmão Aldo, para que o irmão Aldo perdoasse ela para vir para a igreja. E eu conversando com o irmão Aldo disse assim, o que ela disse, o que ela fez? Aí eu falei para o irmão Aldo, ela disse que não fez nada. Sabe o que o irmão Aldo me respondeu? Fala para ela procurar outro caminho. Esse caminho é estreito. Esse caminho está o Espírito Santo do Pai. Esse caminho é da corte celestial. Então, que a pessoa pensa que vai enganar Deus, não engana Deus. Então é importante que a pessoa deve lembrar, se nós viemos para esta igreja, é obedecer. Não por obrigação, mas por amor. E saber que um dia vamos estar na glória de Deus. Não com medo de passar por repressão ou por problemas na vida, ou por lutas. Mas servir por amor e ajudar a Deus a salvar mais almas, através do nosso bom exemplo e do nosso bom testemunho. Seja a luta que for, passamos o que passamos, mas nós devemos ser um soldado de valor. Brilhar a nossa luz. Porque Deus sempre está presente na nossa vida. E não tem luta nessa terra que nós não vencemos. Porque temos Jesus, temos o Consolador, temos o Profeta e temos a corte celestial que nos ampara e que nos guarda. Então o que precisamos ser? Honesto, fervoroso e dedicado a esta igreja. E amar esta igreja apostólica na nossa doutrina e na nossa disciplina. Amar-se, a família, viver bem em união, em perfeita santidade e em paz, para que Deus possa visitar o coração e visitar o lar de cada um.
e não ter distinção de ninguém, do próximo, seu semelhante. Não querer desfazer das pessoas, não querer criticar a vida de um e de outro, não querer desfazer das pessoas, mas ser humilde, bondoso de coração. E não querer também ver as pessoas sofrer. Ah, não é da igreja, deixa que sofre. Saiu da igreja, deixa que sofre. Não é assim. É o nosso dever, é de pedir a Deus, a Jesus, a avó Romualdo, que tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas. Como pedir? Nas nossas orações. Jesus nos ensinou a nós a orarmos pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Orarmos a Deus a todo momento que precisarmos de orarmos. Seja no trabalho, seja em casa, ou qualquer lugar que estamos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E que o nosso sentimento seja valioso, que só acatem, e que só realmente deposite nos nossos corações a glória de Deus, a vontade do Pai. E não colocar no nosso sentimento ódio, raiva, mentira, calúnia, soberba, vaidade. Porque Deus não pode ajudar aquele que quer desfazer do seu semelhante. Lá está escrito na doutrina, onde Jesus disse para as pessoas: amará a Deus de todo o teu sentimento, de todo o teu pensamento, de todo o teu coração. Em segundo lugar, amarmos o seu próximo como a si mesmo. Amar o nosso próximo, irmãos, aquilo que não queremos para nós, não queremos para os outros. Nós devemos ter de compaixão das pessoas. Nós devemos ajudar as pessoas. É muito importante que nós, como apostólicos, não devemos ficar felizes em ver o sofrimento, o desespero das outras pessoas, ou até mesmo o sofrimento das pessoas. Mas se realmente compartilhar até com eles. Como assim? Pedir a Deus, pedir a Santa Avó Rosa, para que ajude essas pessoas que tanto sofrem. Irmãos, o irmão Aldo, ele foi para a glória do Pai. Ele é o nosso pastor supremo, que Jesus escolheu e formou como pastor desse rebanho. E o que é que o irmão Aldo chegou a dizer? A igreja está preparada para caminhar. E qual que é o nosso dever? É caminhar na justiça de Deus. É fazer tudo aquilo que Deus nos permite a se consagrar e santificar a nossa vida. E nós, como pastor da igreja, o nosso dever é de acatar com amor o rebanho que Deus, que o modo de Jesus nos deixou para cuidar, que é a igreja apostólica. Ouvi-los e ajudá-los para que as pessoas sejam felizes e possam caminhar nesse caminho reto. Então é importante que nós, como apostólico, nunca devemos ficar felizes pelo sofrimento do nosso semelhante, mas sim pedir a Deus e a avó que ajude para que as pessoas voltem para esta igreja, ter misericórdia da vida deles e que realmente, se estão no pecado, mas que eles possam, então, se arrependerem
e voltar a obedecer o reino dos céus e a vontade de Deus, o nosso Pai. Eu vou ler a mensagem que aqui está escrito. Sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que sem santidade nós não vemos o poder de Deus. Não vemos a sua virtude, não vemos a sua unção. Não sentimos a sua presença. Por quê? Porque quando precisamos deles que pedimos, se não temos santidade, a nossa fé não entra em ação. Porque estamos no pecado. Porque não temos santidade. Ah, mas eu peço tanto, eu clamo tanto pela Santa Avó Rosa, pelo irmão Aldo, por que não me ajuda? Porque não temos santidade. Deus só pode adornar e chegar aos corações que tenham santidade. Essa casa foi construída para que se reunirmos para adorar a Deus, que é o templo de Deus. E o templo mais valioso, mais lindo e mais importante é o nosso coração. Ele tem que ser limpo e puro para que Deus chegue e adorne. Dá tudo aquilo que nós precisamos. Ele nunca negará e nunca nega a sua bênção, a sua graça para seus filhos. A Igreja Apostólica é fundamentada no Evangelho do Reino dos Céus. A doutrina original de nosso Senhor Jesus, e através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos ensina que sem santidade ninguém poderá agradar a Deus, nem participar de sua glória, pois Deus Pai é santo, e santo deve ser todos os seus filhos e filhas, conforme ensinou o Senhor Jesus. Está registrado no Evangelho segundo São Mateus. Portanto, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em sua primeira carta, São Pedro disse o seguinte: portanto, revestindo os vossos entendimentos, sede sóbrios, esperais inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostem resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. O que é ser santo? É ter em sua alma as virtudes do Espírito Santo e viver na prática do bem, conforme o hino do coral que diz assim: Santo Senhor, nos quer santo, santo puro, humilde, manso, longânimos, sóbrios, fiéis, amoroso, benignos, justo, paciente, sinceros, bons temperantes, leais, corajosos e cheios de gozo, de fé e de paz. A luz do mundo devemos ser, e o sal da terra também. A própria letra do hino ensina a prática essas virtudes. Santo puro, humilde e manso. Em nosso falar, longânimos, sóbrios, fiéis, amoroso. Em nosso sentir, benigno, justo, paciente,
sincero em nosso pensar, bons, temperantes, leais, corajosos em nosso andar, e cheio de gozo, de fé, de paz em nosso viver. Isto é ser um apostólico, isto é crer em Deus, isto é obedecer, portanto isso é ser santo. Quem quiser ser santo e vencedor em sua carreira de fé, siga os sábios conselhos desses hinos apostólicos. Procure andar na verdade e buscai a cada dia a graça da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que viveram entre nós, se santificaram, seguindo passo a passo o exemplo de Jesus nosso Senhor e da Virgem Maria Santíssima. Vencedores hoje estão nos céus. Nós apostólicos devemos seguir os exemplos que esses santos nos deixaram. Portanto, não aceite a pregação errada de alguns que dizem que ninguém pode ser santo, pois vivendo no pecado, ninguém será santo mesmo. Mas vivendo na doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, serão bem-sucedidos, alcançarão a perfeição e de sua alma serão santo filho de Deus. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo jamais nos enganaram, mas sempre pregaram a verdade e afirmando que sem santidade ninguém herdará os céus e nem verá a Deus. Busquem viver a cada dia em santidade. Em suas orações, peça a esses santos de Deus que lhe ajude a vencer as lutas diárias, para que seja santo e perfeito em todo o seu viver. Faça o bem, pois no devido tempo colherão o bem e serão muito abençoados. No entanto, aqueles que semearam o mal, colherá o mal. Siga esse ensino da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a fim de que possam contar com todo o amparo celestial e serem muito felizes em seu viver. Então veja, irmãos, que precisamos ser santos. Deus só pode estar presente na nossa vida quando faremos tudo à vontade dEle. E Ele enviará os seus anjos e santos para nos ajudar a vencer e sermos uma pessoa feliz aqui na terra. Mensagem aos pais. No próximo domingo, dia 11 de agosto, comemoremos o Dia dos Pais. Prestaremos homenagem a Deus, nosso Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança. E movemos pelo seu infinito amor e misericórdia, tudo ter feito para salvar e levar aos céus os santificados, bons e humildes de coração. Também homenagearemos o nosso santo profeta Irmão Aldo, que é um pai para todos nós, pois cumpriu nesta igreja a missão especial de guardar e amparar a família apostólica, guiando a todos nós no caminho do bem e da verdade. Igualmente serão homenageados todos os pais que cumprem a sagrada missão de zelar da sua família e de seus filhos, com todo o amor e carinho. Prezados pais, seja em tudo um exemplo de amor, bondade, justiça, ao educar seus filhos, amáveis com o mesmo e com sua esposa, tratando-os com carinho, justiça, promovendo a paz e união de sua família. Siga o exemplo de Deus Pai, que usa de amor, misericórdia e de compaixão para com a humanidade, como ensinou São Paulo em carta aos Efésios, dizendo: pois imitadores de Deus, como filho amado. Ensinei os seus filhos a amar a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e aos santos de Deus. A formação moral, espiritual e religiosa do filho é de grande valor para a obra da igreja e para a união da família. A doutrina e disciplina de nossa igreja, legadas por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, continua um modelo perfeito de conduta e fé,
para formarmos um verdadeiro filho de Deus. Ambos são luz para nos guiar nesse mundo. Assim sendo, pais apostólico, ensina os seus filhos a viver nessa luz com perfeita honestidade, honradez e obediência. Clame a Deus e aos seus santos por paciência, perseverança e mesmo com sacrifício. Cumpra com amor esse sagrado dever de ser pai. Auxílio, recomendo que amem, respeite e obedeça e sejam unidos aos seus pais. Isso é um mandamento de Deus e do Consolador. Honra teu pai e tua mãe, para que seja feliz e tenha longa vida sobre a terra. Honra significa reconhecer a dignidade, portanto, amando-os, sendo em tudo obedientes, seguindo seus conselhos e exemplo. Assim fazendo, serão bem-sucedidos em sua vida e terão um futuro abençoado e próspero. Nunca desampare seus pais. Saiba reconhecer o seu valor e promover a verdadeira alegria de uma família. Irmãos, aqui está a mensagem dos pais. No próximo domingo, iremos comemorar o Dia dos Pais. Aqui está a mensagem. Os pais devem amar os seus filhos, fazer tudo para prevalecer a paz, a união e o amor. Custe o que custar, mas os pais têm que estar presentes na vida da sua família. Porque Deus e a avó, no modo de estar junto, para ajudar e para abençoar. E nunca deve temer as lutas, mas enfrentar as lutas. E ver seus filhos felizes. Mesmo não sendo apostólico, mas são filhos. Amém de coração. Faça tudo por eles, porque são pai. É uma missão que Deus deu, para que os pais amem seus filhos, para que assim possa Deus ajudar e abençoar. E também disse o nosso primaz ainda na sua mensagem. Nunca desamparem dizendo a ele auxílio. Nunca desamparem os seus pais. Saiba reconhecer o seu valor e promover a verdadeira alegria de uma família. O filho deve amar seus pais. Mas está escrito na doutrina que o filho que não obedece ao pai e à mãe, a sua vida é curta na terra. Por que é curta? Porque querem fazer o que querem, vão aonde querem, e assim a sua vida pode, em qualquer momento, ser ceifada pelo poder do mal. Vive em lugares áridos, que lá Deus não está. Às vezes o filho chega e fala assim para o pai e para a mãe: mãe, eu vou em tal lugar. O pai e a mãe dizem: meu filho, não vai não, lá é perigoso. A Santa Avó não está lá, o modo não está lá. Jesus não está lá, por que você vai lá? Não, mas eu vou. De repente vem um sofrimento, vem um desespero. Às vezes vem até mesmo uma enfermidade, ou até o poder do mal ceifa a sua vida lá. E aí, irmãos, por isso que diz na doutrina: o filho que não obedece aos pais, a vida dele é curta aqui na terra. Então o filho deve amar os seus pais. Por mais que os pais não sejam apostólicos, mas são pai. O pai que ele criou, o pai que educou, o pai que deu o amparo, que lhe deu consolo. Amem seu pai. Porque Deus ama aquele que ama o seu semelhante. Porque se a pessoa, Deus já pediu, amar o seu semelhante, o seu próximo, como a si mesmo, imagina um filho que não quer amar um pai. Amar meu pai, ele saiu da igreja, ele pecou, ele fez isso, fez aquilo outro, eu não quero nem ver ele, eu não quero nem dar bênção para ele. E aí, irmãos, Deus também não vai perdoar esse filho, jamais. Deus não perdoa, porque a pessoa não tem a humildade no coração de perdoá-los. Imagina um pai ou uma mãe. Então os filhos têm que perdoá-los, para que Deus possa prevalecer na vida dessas pessoas, para que Deus possa ajudá-los. Às vezes não vai seguir o pecado deles, mas amem.
como pai. Ele que lhe deu amparo, Ele que lhe consolou, Ele que lhe ajudou, Ele que lhe ensinou você a caminhar, Ele que viu você crescer, Ele que deu educação, Ele que deu-lhe a formação. Por quê? Essa ingratidão. Deus fica muito triste quando uma pessoa rejeita um pai, um filho. Assim que rejeita um pai, rejeita Deus. Rejeita o Consolador. Porque não perdoa. E a pessoa não perdoando, ele não será perdoado. Nós devemos perdoar. A mãe deve ensinar a seus filhos: ame seu pai. Não respondam. Não macreiem para seu pai. Porque ele é seu pai. Para que Deus possa lhe dar saúde, lhe dar vida. Então, é importante que os filhos devem amar seus pais. E os pais amar seus filhos e amar a sua esposa. Porque é mãe dos seus filhos e esposa. Que cuida, que dá carinho, que dá amor. Porque também é uma mãe. Tanto para o filho, como para o esposo. E quando deixou a casa, o seu lar, da sua mãe, do seu pai, foi para formar uma família. E formando uma família, ela se torna uma esposa e uma mãe. E o marido se torna um esposo e um pai. Ali tem que haver fraternamente união, amor e dedicação entre um e outros. Para que Deus, o Consolador, Jesus, a Virgem Maria, possa estar presente na vida de todos. Amém. Irmãos, eu deixo as palavras em seus corações, desejando muita paz, muita felicidade, agradecendo a presença de todos os irmãos que aqui estão. As pessoas que não estão nos assistindo pela internet, nesse momento também estão recebendo de Deus a unção do seu Santo Espírito e do Consolador, e que assim, ao ouvir essas mensagens, colocamos em prática, como diz a doutrina. Ouça o que o Espírito fala à igreja. Ouça o que a igreja apostólica está pregando e ensinando. Que é a vontade do Pai, do Consolador de Jesus e do Santo Irmão Aldo. E que a bênção e a graça do Espírito de Deus, do Consolador e do Primaz, estejam com todos os irmãos aqui presentes e com aqueles que estão nos assistindo pela internet, para que Deus e o Consolador possam assim nos abençoar. Eu convido a igreja para se colocar em pé e cantaremos o número 176, reunidos em oração. Pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração. Suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Nós, nesse momento, darei 3 minutos para os irmãos conversar com Deus, com o Espírito do Pai. Entregue a sua vida ao Espírito de Deus, ao Consolador. Entregue a vida da sua família, dos seus filhos. Peçam a Deus a sua bênção, a unção do seu Espírito, do Consolador e do irmão Aldo, na sua família, na sua casa, na sua vida. Peçam também para que as pessoas que tanto sofram, seja apostólico ou não, Deus quer salvar, Deus quer ajudar, Deus quer trazer para esse aprisco,
para essa igreja apostólica. E Deus só pode salvar e trazer através do amor de todos nós. Porque a nossa oração, ela tem um poder muito grande. Conversando com Deus, Deus vai salvar, vai cuidar daqueles corações tão bons que Deus quer salvar. Às vezes, por mais que aqui não venha a igreja, através das nossas orações, pedindo pelas pessoas, Deus tem misericórdia de Jesus, salva aquela pessoa. Porque a pessoa tanto clama, tanto pede a Jesus, é o nosso Pai. Porque não conhece o Consolador. Mas tendo um coração bom, Deus salva. Ainda eu lembro, quando o nosso bispo falava, numa reunião matutina, e quando a Santa Vó Rosa estava na terra. Então veja que Jesus disse para ela, serva, lá atrás do trono do Pai, mostrou, lá atrás do trono do Pai, está passando um anjo, o espírito daquele senhor bem de idade. Ele nunca foi da igreja, mas ele só em ouvir o programa Hora Milagrosa, ele confiou e creu, e eu pude salvar. Veja, irmãos, então, a pessoa que ama Deus, que clama e pede, e quantos tem? Centenas e milhares. E as nossas orações para Deus, para Santa Vó Rosa, para o irmão Aldo, tem um valor muito grande. E do profundo do nosso coração, pedir pelo nosso semelhante e pelo nosso próximo, Jesus e a avó vai salvar e vai ajudar. Oremos. Amém. Iremos cantar o número 173. Agradecimento de todo o coração. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Vó Rosa querida, pela unção que do céu nos deste, as santas bênçãos para nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Amém. Irmãos, oremos. Ó bondoso Pai, nesse momento, terminando esse santo trabalho, muito te adoramos. Adoramos o teu Santo Espírito. Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos a Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe gloriosa e Rainha dos céus. Adoramos o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. Adoramos o profeta da tua Santa Igreja, o nosso Santo Irmão Aldo. E toda a tua corte celestial que está envolvida a guardar e amparar o teu povo apostólico aqui na terra. Pai bendito, pedimos a tua bênção. Guarda a tua igreja. Livra de todo mal, todos os perigos. E que assim possa o Senhor, juntamente com o teu Santo Espírito, Jesus e o Consolador, abençoar todos aqueles que clamam e pedem pelo teu santíssimo nome, o teu poder e a tua glória. Jesus bendito. O Senhor, juntamente com a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, abençoa todos aqueles que estão doentes lá nos hospitais, maternidade, casa de saúde, que muito clama pelo teu nome, ó vó. Muitos não conhecem a Senhora, nunca viram falar, mas clama muito por Jesus. E o Senhor Jesus e a Senhora, querida avó, seus corações são bons, humildes, sinceros. Tem misericórdia. Dás a tua bênção e a tua graça.
para que eles possam se recuperar e possam voltar para o seu lar, ou se eu possa preparar para levar para os céus. Querido Jesus, pedimos também a tua bênção, a bênção da senhora querida avó do irmão Aldo, para esse nome que aqui estão nessa caixinha de oração. Que muito clama pelo teu nome, avó. Que muito pede, o seu filho pedindo pelos pais, os pais pelo filho, esposo pela esposa ou vice-versa. Se há alguma enfermidade lá dentro do lar, que seja até incurável pela medicina, mas para a senhora não é. Tenha misericórdia da vida deles. Que a senhora possa dar a tua bênção. Santa Avó Rosa, e afugenta para bem longe da vida deles todos os sentimentos maus, desentendimento entre família, e que eles possam viver em paz e união. E que a senhora, juntamente com o Aldo de Jesus, possa visitar o coração deles e permanecer nos seus lares apostólicos. E assim, irmãos, receba a benção do Pai, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do outro Consolador, a nossa querida e Santa Avó Rosa, e também do nosso santo e querido irmão Aldo. E eu, como pastor da igreja, em nome deles, eu transmito a sua bênção. Amém. Que a Santa Avó acompanhe todos os irmãos e a paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.